Quando acabar com o dinheiro físico, acaba com as transações informais. O governo vai ter controle e tributação em cima de 100% das transações da sociedade. E aí vai ser muito fácil proibir, por exemplo, a aquisição de Bitcoin. Você não vai poder, você ter cota de carbono, não pode comprar mais X quilos de carne por dia, não é isso? Ele vai poder controlar e gamificar. Inclusive, vai dizer, não, você não tá poupando o suficiente. Você tem que comprar mais títulos do governo, não é isso? Você não tá comprando tanto os insetos aqui obrigatórios, não é isso? Você não tá colaborando comendo uma pô vegana, não é isso? Sua cota de carne é de 1 quilo por mês. Você não tá respeitando, vai diminuir esse dinheiro, não é isso? Mas o governo vai dar picanha agora, pô. Então a na cota verdade, de carne tá tranquila aí. O governo Lula entregava metade do que prometia. Qual a metade da picanha? Ah, verdade. Ele sempre entregou metade do que ele falou, o que ele fez, mas qual a metade, eu né? fico com a, qual a picanha pela metade que ele vai entregar, né? Eu fico com a anha. Não, ele entrega a primeira metade, né? Não, a primeira deixa pra você. Eu fico só com a anha. Aí tem a pergunta do Fast Fashion. Vou conseguir agora fazer sua pergunta. O Fast mandou várias vezes essa, que tem a ver, eu tava aguardando aqui, porque tem a ver com essa conversa. Pede pro Renato falar aqui qual dica tem pra quem quer acumular, ter e proteger os seus bitcoins só tendo o celular e sem compra aí eu vou perdoe meu inglês, sem comprar hardware wallet, sem comprar uma hardware wallet, já que a maioria dos celulares não tem computador. Você e pode não gerar computador. Tem tutorial no Bitcoinheiros pra tudo. Chega lá, bote Bitcoinheiros tutorial. Tem tutorial pra tudo. Tudo. Tem um tutorial de você com o celular velho. Inclusive, até com cartão de memória, se você não quiser nunca mais que o celular acesse a internet. Você cria endereços, você assina a transação, tudo com o Blue Wallet. Tem lá, tutorial Blue Wallet Bitcoinheiros, você acha. Se você quiser um pendrive, a forma mais segura até do que celular, de você fazer isso, é um tutorial que tem no Bitcoinheiros de pendrive. Mas lá tem pendrive, mas você não precisa botar no pendrive, pode botar no cartão de memória se você preferir. Pendrive de Tails com Electrum. Isso aí, meu irmão, é padrão ouro. Pra você fazer uma assinatura e gerar endereço offline. Isso aí é absolutamente seguro, porque o que nunca teve na internet não tem como ser hackeado, não é isso? Perfeito. E aí veio a pergunta que aí eu acho que faz total sentido, já que a gente tá falando de uma coisa que é não ser hackeado, não ser encontrado. É isso, só fazer uma parte. Tá. Um dos aspectos essenciais da polícia brocar em sua casa e não tomar o seu dinheiro. Não ser, como é o nome do cara lá, do Glidson lá, que perdeu 500 bitcoins pra Polícia Federal. Você não ser o Glidson significa você botar uma passphrase. Você pode guardar as 12, as 24 palavras, não tem problema nenhum. Só que além dessas palavras, o ideal é que você coloque uma passphrase que seja fácil de você gravar. Que mesmo encontrando as palavras, mesmo você guardando as palavras online, mesmo você escrevendo na parede de sua casa, você precisa de uma outra senha que não está na internet. E é fácil, você pode, por exemplo, inclusive deixar dicas na sua casa. Por exemplo, o nosso primeiro telefone, o telefone da casa de minha avó. Se você chegar para sua mãe, para seus irmãos e disser o telefone da casa de minha avó da infância, ou era o número da nossa primeira casa, ou era o nome do nosso primeiro cachorro, isso é informação não dicionarizada, que as pessoas íntimas de você vão saber, as pessoas que não são íntimas vai demorar bastante tempo para descobrir, não é isso ou não? Boa. É o CPF, é o CNPJ da nossa primeira empresa, não é isso? É o nome de solteira da nossa avó, uma coisa assim que é muito difícil, isso não tá na internet facilmente, não é isso ou não? Sim. É o número da casa de nossa avó da época que a gente nasceu, né? Essa é até interessante, porque de repente vai, né? E gente velha geralmente esquece o recente, não o antigo, né? E a gente... chegar pra você, se chegar qualquer pessoa e disser assim, qual era o telefone da época que você nasceu de sua casa, o cara sabe, né? Sabe, eu mesmo sei. Pois é, mas os outros você não sabe, aquele você sabe, né? O telefone da casa de sua avó quando você era guri, não é isso? Exatamente. Essa é boa. E isso é bom, né? Porque de repente vai... Não, os seus parentes sabem, não é só você. Você e seus parentes sabem, não é isso? Vai que acontece alguma coisa com você. Você pode estar aqui, de repente tá aqui conversando aqui, pum, cai um avião. Não, e também não pode aqui ter em cima da gente. Não pode ter um papel em cima da mesa que o cara encontra e te rouba, né? Não, perfeito. Mas isso é uma coisa que a sua família pode de repente pegar esse dinheiro lá na frente, né? Porque, né? Enfim, você pode ter tido algum problema. Não pode ser fácil do cara chegar lá e encontrar e também não pode ser difícil de ninguém encontrar, não é isso ou não? Tem que ser uma coisa intermediária, né? E aí, assim, quando a gente fala isso, a gente tá falando também de mobilidade, né? Aí tem uma pergunta aqui do Duarte, né? Que pergunta pra você, quais as vantagens de se ter um passaporte europeu? Rapaz, morar na Europa agora é pepino, é barril, não é isso? A vantagem de ter um passaporte europeu é a possibilidade de você manter múltiplas residências. Inclusive o Brasil reconhece que você pode ter múltiplas residências. A questão é que alguns países da Europa, por exemplo a Espanha que eu acabei de mencionar, ele não extradita nacional para países que não extraditam nacional, que é o caso do Brasil. Então se você aprontasse no Brasil, seria um bom lugar para você se esconder, né? E você pegasse o passaporte espanhol, né? Pessoal, inclusive eu dei o exemplo do Batomushi que matou, ele não matou um vagabundo de rua, ele matou atores da Globo, não é isso ou não? Não, você dá um pouco mais de repercussão, não é isso ou não? O quê? E não deu merda nenhuma, ninguém foi preso, não é isso? Então pronto, eu já acabei de dar um exemplo, isso eu já tinha mencionado.
A questão é que, tipo assim, além de Portugal, as oportunidades de pessoas morarem na Europa é muito baixa, bicho. A tendência da galera que vai fugir do Brasil é viver em países que só tem, land tax que eles chamam, né? Que só tributa as atividades no país, como o Paraguai, né? Que se você fizer atividades no exterior, isso não é tributado. Tem mais de 20 países na América Latina. Se você morar num país, ele só lhe tributa no que você produzir de renda ali. Produção no exterior não é tributado. Panamá, tem um monte de países assim, né? Então, tipo assim, se você tem se você, o pessoal chama de viajante permanente, né? Nômade digital. Nômade digital, é uma espécie de viajante permanente. Se você é um cara que tem sua renda em outros países, você morar ali e não pagar nada, tá maravilhoso pra você, não é isso ou não? Sim. Eu acho que a tendência nos próximos anos é o pessoal, muita gente no Brasil, inclusive vai buscar residir em outros lugares, inclusive ter residências simultâneas. Você pode ter residência daqui para fins fiscais de alguma coisa e ter outra residência no Paraguai, no Uruguai, em outros lugares, ou ter uma pessoa jurídica que eu faça, né? Essa dica é boa. Agora, a questão do passaporte... Ainda mais que tá aqui na internet. Para efeito fiscal, basta a residência. Mas para efeito criminal tem que ser a cidadania, não é isso ou não? Sim. Sim. Novamente, Jairinho, não é isso? Se esse pai do Jairinho tivesse um outro passaporte, o guri tivesse um outro passaporte, outra identidade, ele ia ter um outro lugar que pelo menos ia ter um procedimento judicial para devolver o guri, não é isso ou não? Perfeito. De preferência, se fosse um país islâmico, ainda ia ser melhor ainda, que ele ainda é pra Sharia, diz, eu não quero ser julgado na Sharia, traga essa mulher aqui, não é isso? Ela ainda ia apanhar, né? Ou não? Ia tomar cacete, não é isso ou não? Porque você casou pela segunda vez, não é isso ou não? O quê? Se fosse um país aí, Arábia Saudita, que nunca extraditou ninguém, era o ideal, não é isso ou não? Mas tem uns países até moderados, muçulmanos, não é isso ou não? Deve ter. Fernando Guimarães pergunta aqui. Ele pede pra mim e fala: peça a gentileza para o Renato explicar como usar real sintético, porque você falou isso mais cedo, para sabotar o Banco Central para uma criança de 5 anos. A galera pede um negócio da explicação para uma criança de 5 anos. Uma coisa né? complexa. Tipo, como fazer uma bomba atômica tipo pra criança de 5 anos. Renato, né? explica pra criança aí fazer essa bomba atômica aí. Bomba H. Como fazer uma bomba H pra uma criança de 5 anos, não é isso? Vai lá. Você tem que fazer uma bomba pra iniciar outra, não sei o que, não é isso? Tipo assim, te vira aí, faz um negócio simples. Ó, existem dois tipos de stablecoins. Existem dois tipos de tokens que são feitos para simular o valor de fiats, de moedas fiduciárias, beleza? As stables bancárias são aquelas que são lastreadas em depósitos bancários. Por exemplo, eu tenho empresa, eu sou auditado, que eu tenho X créditos no banco ou X T-bills, eu tenho não sei quantos de treasury americano. Se eu tiver 20 ou 30% líquido e 70% em coisas relativamente líquidas até um ano, e eu emitir aquela quantidade de tokens de dólar, as pessoas acreditam que aquilo ali é remissível, não é isso ou não? Porque são dívidas limitadas ao meu patrimônio, não é isso? Então são vale dólar. O problema é que essas stables bancárias, elas são tão boas quanto a qualidade do meu crédito. Se o meu credor não me pagar, eu não tenho como lhe pagar, não é isso? Acabou o game over, você vai tomar cacete. Humilhação, não é isso? Então, dinheiro. Uma coisa é você ter dinheiro e a outra é você ter saldo em dinheiro. Uma coisa é você ter reais e a outra é ter saldo em reais. O seu saldo é tão bom quanto a qualidade do crédito do emissor, não é isso? Eu posso escrever um papel aqui ele prometendo 10 milhões de reais. Se eu não estiver pagando nem 5 reais na conta de luz de minha casa, isso não vale nada, não é isso ou não? Ou não? Isso é stable bancária. A stable bancária é uma coisa tão perigosa quanto você fazer orgia no brega, né? Isso com travesti e tal pisteiro. Por quê? Você não está assumindo apenas o risco da pessoa que você está vendo, você está assumindo o risco de todo mundo que já fez sexo com aquela pessoa. Você está assumindo o risco dos credores, do governo, risco legal, risco operacional, risco da plataforma onde está registrado, risco do credor que se der calote, aquela outra empresa quebra, não é isso? Você está riscando que várias pessoas que você nem conhece, né? Beleza? Então, além disso, tem a questão moral. Se você compra uma stable bancária que compra títulos de governo, você está financiando quem? O governo. O governo. Então você está, de qualquer maneira, financiando o seu inimigo, né? Se você considera o governo seu inimigo. O que é o stable algorítmica? Por exemplo, o DAI do MakerDAO. Você pega bitcoins ou qualquer outra colateral que tenha a qualidade do bitcoin, certo? Super colateralizado, além do que aquilo vale. E você gera, através de contratos de long e short, créditos de dólar. E como é que você garante o valor daquele crédito de dólar? Através de um mecanismo de chamada de margem. Se o seu principal diminuir de valor, você vai vender aquilo ali e vai neutralizar para não ter patrimônio negativo. Não é assim que funciona com ações long e short. Se você tiver alavancado e chegar perto do valor, vai ser vendido para que você não gere prejuízo para a operadora e nem para o cara que é alugação para você, não é isso? Sim. É exatamente dessa maneira que se geram créditos. Esse mecanismo vai gerar
ouro sintético, que vai ser mais valioso do que ouro, porque vai ser mais transportável e vai ser mais fácil de você ver que é verdadeiro, inclusive diluindo o valor do ouro, que vai ter mais ouro negociado. Isso vai existir sintéticos, índices sintéticos de Fiat, e isso vai diluir como é que chama? Em várias vezes o legacy. Porque é muito. As pessoas que negociam ações, mini índice, o cara vai preferir negociar o mini índice que negocia 24/7 sem pagar nenhum imposto, anonimamente, que a amante dele, o filho bastardo dele não consegue pegar, ou ele vai preferir pagar imposto de renda na corretora, pagar custódia, corretagem, e depois o governo, o amante ir lá e tirar. Pelo amor de Deus, né? A Rússia, como a gente conversou no outro papo, né? A Rússia tem 5.000 bombas atômicas e não conseguiu garantir o depósito dela no banco, né? Por sinal, tem até uma pergunta aqui do Marcos Almeida, ou seja, o Marcos deve ter acompanhado esse nosso papo antes. Ele perguntou aqui, e a análise atualizada da guerra da Ucrânia? Tem alguma análise aí? O cenário mudou porque a Ucrânia começou a receber uma série de armas que não tinha recebido antes. Inclusive que os Estados Unidos tinha dito que não ia dar, não é isso? Mudou o cenário porque mudou o nível de apoio. A questão é que os caras continua o cenário macro continua o mesmo. Qual o cenário macro? A guerra está sendo excelente para todos os governos e péssima para todas as populações. O povo da Europa está mais pobre, o povo da Ucrânia está mais pobre, o povo da Rússia está mais pobre, o povo dos Estados Unidos, o povo do mundo inteiro está mais pobre, e os governos estão mais ricos e com a desculpa de aumentar o gasto, que é a guerra, e aumentar a repressão aos inimigos, que são os traidores, não é isso? Exatamente, Renato. Exatamente. E essa guerra da Ucrânia, você acha que ela deu um tempo para o Brasil respirar, aquela pressão toda que a gente estava sofrendo há muito tempo atrás, né, da França, climática e tudo mais, esse apoio logístico de alimentação e tudo mais, essa guerra China e Taiwan, essa questão aí de... Porque antes desses problemas, a gente estava com alvo nas costas, né? Toda a questão climática do mundo, Macron, Biden, todo mundo estava apontando para o Brasil. O que você acha disso? A questão é a seguinte, os Estados Unidos hoje estão na posição mais vulnerável da história. Eles estão praticamente implorando para a China começar a guerra do mato da China. O depósito de diesel dos Estados Unidos nunca teve mais baixo em 40, 50 anos. E a guerra é tudo movido por combustível, não é isso ou não? Eles estão queimando as reservas estratégicas publicamente para baixar o preço da gasolina e tal, porque a inflação do Mediterranean Election já está no meio aqui. Um monte de gente já votou, não é isso? Tanto no Vietnã, os Estados Unidos venceu, fez acordo em Paris, 69, e depois os vagabundos lá à esquerda ganhou o Congresso. O comunista desrespeitou e levou a guerra. E na Coreia a mesma coisa. Teve a guerra da Coreia, fez o acordo, aí a esquerda ganhou e subverteu os Estados Unidos, e aí o comunista atacou de novo. Esses caras nunca cumpriram palavra na história da humanidade, né? Essa palavra de comunista não vale nada, né? A realidade é que pode acontecer uma guerra no mar do sul da China. Ela deve acontecer. E quanto mais demorar, o número de pessoas jovens na China vai diminuir. Inclusive, Jorge Soros disse que a China mente uma população do Brasil da China, né? A China alega que tem 38 milhões de homens a mais, a Índia alega que tem 50 milhões a mais, e Soros diz que é muito mais, que é mais de 50 milhões de homens a mais que na China. Hoje, lá, oficialmente, números oficiais, some 1 milhão de mulheres e crianças, a maioria para ser escravo sexual no porão de alguém. Não é incomum pegar alguém com Gengchen, com corrente no pescoço e língua cortada e dente arrancado, porque se você morder sua língua, você pode se matar, né? É isso que acontece, isso é consequência da ação estatal. A ação estatal é demoníaca, e a China é a prova disso. É isso que acontece, é escravidão, é morte, o cara vive numa sociedade que tem dezenas de milhões de homens mais do que mulher. É complicado. Foi o que a gente conversou. A Europa se beneficiou demais com a guerra da Ucrânia. Os países da Europa receberam escravos novos, receberam mulheres e crianças. Se for hoje em qualquer país europeu, você vai ver um monte de criança na escola que não tinha. Portugal, esse ano, depois de 13 anos, a população diminuindo, vai subir com os refugiados. E cada ano que a guerra continuar, a Europa vai continuar recebendo mais escravos, não é isso? Agora, a Rússia, essa semana, esses últimos 30 dias, está destruindo a infraestrutura de energia. Você for um idoso, você estava em Kiev de boa até mês passado, você vai ficar subindo 10 andares de escada e levantando balde de água? Você vai querer cair fora de lá, não é isso ou não? Eles estão pressionando para diminuir a população no país, para receber, para a Comissão Europeia receber os escravos. E agora, a elite da Europa está indo morar nos Estados Unidos. Se a BASF não tem mais como manter nenhuma indústria na Europa, eles vão mandar as indústrias para onde? Para onde tem energia barata. Os Estados Unidos tem gás ocioso, não é isso? Mineração de Bitcoin tá bombando no Texas, que estão queimando gás que não tem para onde mandar, não é isso? Esse negócio de vai vender gás americano para os Estados Unidos, o processo de gasificação e regasificação é mais caro do que o gás. É dezenas de vezes mais caro que o gás. O gás da tubulação, que era como o da Rússia, rapaz, é dezenas de vezes mais barato do que fazer um processo desse, né? É porque você tem que congelar o gás, comprimir ele e depois descongelar. Esse é um negócio caríssimo. Mas você sabia que tem chegado a cada X meses aqui no Brasil, vem chegando um navio sempre com esse gás, porque você tá...
enfim, a Petrobras tem comprado mais barato gás para gaseificado, enfim, do que o próprio gás que ela produz aqui. Da onde? Bom, exatamente qual é o país, eu não sei. Mas da onde que tá vindo esse gás? Porque o Brasil geralmente compra gás pra caramba da Bolívia, que é do gasoduto, que não precisa de nada. Não. E isso já tá lá. É porque assim, a China. Mas tem comprado gás em navio. A Rússia tá vendendo pra China e pra Índia esse gás através de tubulação, e esses países vendem pro resto do mundo. Compram com desconto e vendem pro resto do mundo. Pode ser isso. Pode ser isso. Mas isso chega com frequência aqui. Inclusive o Brasil é um dos poucos países do mundo que o gás, ele proporcionalmente em BTU é mais caro do que é mais barato que a energia. Tanto é que você chega em qualquer lugar do mundo, você não encontra bujão de gás. Ninguém é raríssimo você ver um país que o cara chega e liga, é mais barato você usar o forno indução, né? No Brasil, o brasileiro ainda tem costume de usar o gás diretamente para ser fonte de energia, né? Mas porque ele ainda é mais barato do que a energia, né? É isso. Existe nada no Brasil, na maioria dos lugares do mundo é mais barata a energia elétrica, né? Tem infraestrutura de... É isso, aqui não, né? Aqui a energia elétrica é mais cara. É isso, até no Paraguai é muito mais barato um fogão elétrico do que a gás, né? Sim. Verdade. Aí aproveitando aqui, já que a gente tá falando dessa... Teve até uma mensagem aqui interessante, né? Falando que se você sabia que lá na França vai ser taxado quem tem piscina. Já teve isso, inclusive. O Estado fez uma aliança, o Estado fez um convênio com o Google, com várias empresas e tal. Eles descobriram 70 mil piscinas ilegais, meteram multa na galera. Esse é um dos aspectos também da curva de Laffer. Os governos, quando entrarem em erosão tributária, eles vão ter que utilizar qualquer meio que estiver à disposição deles para começar a arrecadar mais. E um meio fácil é multar, meter multa nas pessoas e impor sanções, não é isso? Perfeito. Isso é mais uma prova de que não existe propriedade imobiliária. Propriedade é o exercício pleno dos direitos de propriedade. Se você tem que pagar para ter uma coisa, essa coisa não é sua, você é um locatário daquilo, não é isso? Sim. Na hora que a Constituição, o pessoal, porque agora, como é o nome dele, o ministro lá, aboliu propriedade imobiliária. Não, a Constituição de 88 aboliu propriedade. Na hora que ele disse que a propriedade era função social, que o limite e o fundamento da propriedade é a função social. Função social é a opinião do governo. Então a sua propriedade só existe se o governo concordar. Já não é propriedade, né? Já é qualquer outro nome. É um direito, não é propriedade, né? Direito de... Você compra o direito do uso enquanto eu achar condicionado, na minha opinião. E aí você paga direito de aluguel. Enquanto você me pague todo ano o seu aluguel. Direito de uso enquanto você paga chama aluguel, não é isso? Exatamente. Mas voltando à questão. Vamos voltar à questão de Putin. Sim. A gente, tudo bem, Putin pode ser um mentiroso. São todos inferiores a um travesti da cadeia. Mas nós não ouvimos as mentiras de Putin. Nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse. Você ouviu da RT? Você está acompanhando o Sputniks? Ele está vedado. Não passa no YouTube a versão dele. Nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos. Não existem, eu repito o que eu falei aqui 2 vezes. Nesse filme não tem mocinho. Esse é o filme de terror. Só tem bandido, tudo vagabundo. Agora eu lhe pergunto, se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando, eles se matarem, é bom ou ruim pra gente? Quanto menos, melhor. Quanto mais vagabundo se matar, é melhor pro que não é vagabundo. É isso. Aí tem uns caras, tem um Peter Turguniev, tem um advogado lá que tem não sei quantos mil seguidores. Não, porque é uma agressão injusta, não sei o que lá. Rapaz, os governos são organizações criminosas. Os governos são organizações criminosas. O tributo é uma ameaça de morte se você não pagar. Se você resistir e não pagar, você vai morrer. Renato. Você vai preso. Se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro, é legítima defesa ou não é? Você botar pessoas, ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país para forçadamente ir pro exército. Isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão. A escravidão é fundamentada na Bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar sua dívida, não é isso? Se você roubou algo de mim e não me devolveu, você se torna meu escravo, nós do 22, não é isso? Deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você. Você acabou de falar aqui. Essa questão dos milhões de homens que foram obrigados a combater. Queria até falar com você, Aron, em relação a essa dualidade terrível, né, que existe no discurso. Então, de um lado, você tem um Estado soberano que proíbe a população ter armas para se defender legitimamente. Só que na página 2, quando existe um confronto armado, essa mesma população que foi desarmada anteriormente agora é obrigada a portar fuzis que não tem nenhuma intimidade, não tem nenhuma técnica, e são convidados a morrer e a defender o país.
A hipocrisia do Estado é essa, né? Eles tomam as armas da população para se defender da população, né? Os políticos, né? Os corruptos e tudo mais, né? Então eles tentam desarmar a população para se defender da população, mas na hora que eles estão vendo que eles estão sendo atacados, eles querem forçar a população a pegar em arma, quando no primeiro momento ele que tomou as armas, né? Até teve um escritor ucraniano que ele se arrepende. Às vezes a gente vê essa demagogia barata aqui no Brasil, de tipo assim, menos armas, mais biblioteca, mais livro, mais isso, mais aquilo, e o escritor fala que ele se arrepende de não ter tido algum tipo de intimidade com isso, de ter pregado esse tipo de coisa, né? E agora ele foi forçado a pegar no fuzil, que ele não tem nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de treinamento, e vai servir de bucha de canhão, como você disse. Não tem a mínima chance contra um exército profissional, um exército treinado, com experiência, com muita experiência, que o exército russo lá na Síria e tudo mais, né? Então, endurecido, então não tem como realmente dar certo um negócio desse. Quem quiser lutar na Ucrânia, tem um site, inclusive, convidando, ele paga a sua passagem. Bote lá, Legião Estrangeira Ucrânia. Se você quiser, pode ir lutar. Só que você vai ser um partizan. Os acordos internacionais de guerra não cobrem você. Você vai, se você for pego, você não vai ser nem julgado. Mas isso, voltando. Nenhum tipo de garantia. Exatamente. Pelo menos vai acabar rápido pra você. Isso. Tem 22 mil caras hoje lutando na Ucrânia. Tem 22 mil. Inclusive tem gente de praticamente todos os países da Europa. O pessoal da Legião Estrangeira estava recebendo oferta de $15 mil por semana. $15 mil por semana. Esses caras, essas pessoas, elas foram forçadas a não sair porque o Zelensky quer corpos. Ele precisa gerar uma crise humanitária. Quem está derrubando o avião, quem operava radar na guerra do Vietnã, não era vietnamita. Não existia nenhum vietnamita que soubesse operar radar. Não existia. Não existia vietnamita que soubesse operar foguete antiaéreo. Era tudo russo. Hoje, quem derrubou todos os aviões e helicópteros foram americanos. Um Javelin, você vai botar um Javelin com uma arma que custa $300 mil, $1 milhão um disparo na mão de um cara que nunca operou uma porra dessa. Você vai fazer isso? Não vai. Você tem que mandar um profissional para operar uma arma dessa. Hoje, 90% das perdas russas estão sendo na mão de mercenários com equipamento bancado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão. Assistam Rambo 3, que vocês vão ver lá o Mujahideen. A União Soviética, no seu ápice, perdeu para Osama Bin Laden. Como recebia armas infinitas da China, da União Soviética, e a chamada da Guerra Santa atraía gente infinita para lutar lá, os muçulmanos do mundo inteiro. É isso que eles querem fazer. Eles fazem contra-propaganda para dizer que o Zelensky é um grande líder e tal, não um globalista homossexual. Como é que chama? O cara começa a dizer, não, ele é um herói, é um mestre. Na verdade, tudo mentira. A Snake Island era mentira, os vídeos, tudo. A maioria das informações que chegam aqui são todas mentirosas, a versão mentirosa, de ambas as partes. Agora, para que essa mentira? Isso é uma arma. A guerra da informação existe para atrair os 22 mil otários que estão indo lá morrer de graça, sem receber nada, ou micharia, que sua vida não vale $7, $8 mil por semana. E dos países receber pressão política dos seus constituintes para mandar arma, né? Sim. Agora, voltando à questão, eu acredito que dentro de 20 dias a Rússia vai chegar aos objetivos estratégicos dela, que é pelo menos chegar até o rio que divide o país à metade, e vai ocupar a metade e simplesmente ignorar a outra metade. Eles vão ter que... se você já leu Sun Tzu, você sabe que se você encurralar o cara e não der saída, ele vale por 3, não é isso? Eles vão dar saída. Tem vários países que fazem fronteira com a Ucrânia, que são da União Europeia e estão recebendo essas pessoas. A União Europeia está investindo muito dinheiro em campo de refugiado, está tudo pronto lá, tem hospital, tem tudo. O que eles vão fazer é decapitar o país. Acho que dentro de 20, 25 dias eles vão decapitar o país mesmo e parar de avançar, porque é uma guerra de atrito. A guerra que está se fazendo contra a Rússia não é uma guerra de ganhar território, não é uma guerra como a Primeira Guerra Mundial, é uma guerra de causar dor, de causar morte, de causar prejuízo até o cara desistir. O russo é imune a isso. A história da Rússia mostra isso. Tem menos gente hoje na Rússia do que há 100 anos, e tem 7 vezes mais gente no Brasil. Ô, Renato, me permite aqui fazer um parênteses no que você está falando. Eu queria fazer uma citação também histórica, né, que não sei se a pronúncia está correta, Holodomor. É uma expressão... Foi uma campanha de extermínio. Inclusive tem muito russo lá. E o cara que foi derrubado lá chegou a ser... O governo tinha partido russo lá recentemente, porque eles fizeram limpeza étnica lá durante o Stalin, né? Só para falar um pouco mais com a nossa audiência, essa palavra, todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida, significa uma expressão, né? Matar pela fome ou matar pela inanição. Então, assim, no século passado, 1931, 1933, o Stalin, né? Então comandante da União Soviética, tinha poder, tinha caneta para isso. Ele conseguiu matar milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Então, assim, as pessoas que estão hoje lá combatendo
forma totalmente desproporcional, né? Questão militar. Os russos provavelmente são netos dos sobreviventes desse Holodomor. Então existe um fator recente de um atrito, de uma indiferença gigantesca entre o povo ucraniano e tudo que representa a Rússia, né? E o Vladimir Putin, ele tenta o tempo inteiro emplacar a tese, né, de que existem russos que estão sofrendo na Ucrânia, né? Outro fator histórico também relevante para ser citado aqui, para a gente estar em outro tema, Aron, já com você, tem a ver com a questão de migração populacional, né? Então, assim, a União Soviética, ela tinha um sistema piramidal de poder, onde o Stalin, como se fosse um faraó, um deus na terra, ele tinha poder para mudar de pessoas, populações inteiras. Então ele podia chegar aqui e dar um comando e retirar aqui famílias, uma colônia aqui de Moscou e colocar lá em Kiev, por exemplo. Então, hoje, muitos dos russos que estão lá, que ele inclusive alega que está defendendo, né, essa questão toda, são descendentes dessas migrações que foram feitas estrategicamente lá atrás. Justamente para você não só ter ali um olhar russo, né, do Kremlin nessas áreas mais distantes, né, de Moscou, como também para futuramente acontecer o que está acontecendo, você ter essa carta na manga, esse argumento. Para dizer que são russos. E eu quero que o Aron fale um pouco aqui para nós em relação a... Assim, Aron, eu vejo um grande paralelismo, né? Renato falou mais cedo na questão da questão libertária, né, que rege as relações internacionais. E um princípio básico, né, das relações internacionais é justamente o princípio do respeito à soberania dos Estados nacionais. E eu vejo que isso tem um paralelismo direto, né, com aquele princípio clássico, né, dos libertários, inclusive de Ayn Rand, uma russa, né, a questão da não agressão. Você podia falar um pouco mais sobre isso? O primeiro axioma libertário é o axioma que ninguém pode iniciar violência contra ninguém, né? Ninguém pode iniciar violência, começar uma violência, né? Então, de certa forma, tudo bem, pode ser que não tenha santos nessa guerra, mas a Rússia foi quem atacou. A Rússia foi quem iniciou a violência, então ela está errada nesse sentido, né? Ninguém pode iniciar a violência, então a Ucrânia tem direito e pode usar de todos os meios possíveis para se defender, né? É o povo ucraniano que está sofrendo com isso, né? Independentemente de ter políticos no poder, que a gente sabe que podem ter lados e podem ter as mãos sujas, mas o povo ucraniano que perdeu suas casas, o povo ucraniano que está passando fome, que está tendo que fazer um êxodo do país. Então, assim, a Rússia iniciou violência, ponto. A Rússia é culpada, porque ela foi quem atacou primeiro, e ela tem que ser combatida pelo povo ucraniano com o meio que for. E eu acho que tá certo mesmo o Ocidente tomar um lado e fazer uma guerra por procuração, jogando dinheiro, jogando arma, jogando tudo para se mandar da Ucrânia, apoio humanitário, treinamento. Explica o que é essa guerra por procuração. Guerra por procuração é quando duas superpotências não podem se enfrentar diretamente por causa de um risco de uma guerra nuclear, já que se alguma superpotência for derrotada, ela garante que a outra superpotência irá ser destruída também com a ativação da sua tríplice nuclear, né? Que seriam os submarinos, que podem estar em qualquer lugar da Terra, seus mísseis balísticos que estão em várias bases espalhadas, e seus bombardeiros que estão no ar, estratégico, né, que tem bomba atômica. Então, assim, ele garante que a outra superpotência, caso ela seja destruída, também vai ser destruída. Então, para evitar esse tipo de conflito direto entre duas superpotências, uma superpotência banca um terceiro, né? Banca um terceiro, e aí é como se desse uma procuração para um terceiro e arma esse terceiro contra aquela superpotência. Então, a gente vê esse exemplo de Vietnã contra Estados Unidos, né? A União Soviética bancando o Vietnã contra os Estados Unidos. Afeganistão contra a União Soviética. Então, a mesma coisa, né? Os Estados Unidos e China bancando contra a União Soviética, etc, etc. Vários exemplos outros na história. Então, assim, a Ucrânia tem que ser realmente apoiada, defendida, né? Obviamente que também é voluntário de quem quiser ir lá defender a Ucrânia ou não, né? Eu tenho meus próprios interesses, eu não iria para uma empreitada dessa, né? Mas quem quiser ir também, é legítimo que vá. Não foi coagir à força. O errado é coagir à força a pessoa a isso, né? Isso também é errado, né? Porque isso também é iniciação de violência, né? Contra pessoas pacíficas, né? Então, que fique bem claro isso. E como o Matheus disse, né? Por todos esses motivos aí que aconteceram, o ucraniano realmente tem medo da Rússia. E a Rússia se pronunciou sim, como Putin disse. Ele vem... O Putin, ele é um mestre da desinformação, ele é um espião, ele é formado na KGB. Então,
beleza, os Estados Unidos fala muita coisa errada, faz muita coisa errada, tem muita mentira, mas as mentiras russas, elas vêm se acumulando há mais de 4 anos. Então, se você chega e pega um canal aí como Hoje no Mundo Militar e vê os vídeos de 4 anos atrás, você já vê essa conversa de invasão da Ucrânia, é muito velha. E tipo assim, tem outro professor, o comandante Robson Farinazzo também, que há muito tempo ele vem falando dessa tensão de Rússia e de Ucrânia. E trazendo aqui para a questão do Brasil, uma coisa importante que aconteceu é o seguinte: quando o mundo estava nessa calmaria toda, todo mundo começou a olhar para o Brasil e para a floresta amazônica. E essa questão dessa tensão na Ucrânia tirou esse foco do Brasil e o mundo voltou a olhar para a Europa, né? E dizer assim, deixa o Brasil quieto e a gente vê isso depois, porque a gente precisa dele para uma esforço de guerra contra a Rússia e contra a China, né? A gente ganhou um fôlego de 10 anos, mas tudo isso que está acontecendo aí, e esse novo tipo de guerra, de cancelamento, guerra financeira, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Porque isso um dia pode vir para cima do Brasil. Porque, como você mesmo disse, né, Renato? Quantas bombas atômicas a gente tem? Nada. E tomaram o dinheiro todo de uma superpotência, né? Fizeram o que fizeram, uma guerra econômica sem escala. E o que, é que pode ser do Brasil? O que, é que você acha disso, Renato? Antes de Renato responder aqui, deixa eu só botar uma mensagem aqui da Luísa Caroline Barbosa, que ela fala aqui que Stalin dizia que o caminho mais fácil para o comunismo é a democracia. E aproveitando aqui o pessoal que está nos assistindo agora, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, o papo tá legal, então curte aí e compartilha com os amigos, vamos fazer a gente chegar logo a esses 1000 inscritos, que falta pouquinho, né? A produção tá me cobrando aqui, eu tenho que falar. Então eu passo para Renato e o Matheus tá querendo falar alguma coisa aí também. A crise dos mísseis de Cuba é a coisa mais próxima que a gente já viveu do que eles estão vivendo agora. A fronteira da Ucrânia em relação ao Moscou é 3,5 vezes mais perto do que a distância da fronteira de Cuba para Washington. A ocupação da Ucrânia pela OTAN e por forças da União Europeia é uma ameaça 3,5 vezes maior, ou até mais, porque não tem água entre eles, a Rússia, do que a ocupação soviética e bases soviéticas em Cuba. E os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que isso não acontecesse. Vocês conseguem imaginar os Estados Unidos permitindo uma base de mísseis atômicos chineses em Cuba, na Nicarágua, no México? Eles não iam até o fim para evitar isso? É exatamente isso que o russo está fazendo. Eu repito o que eu falei aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório. Eu não botaria um centavo para a Ucrânia continuar existindo. São gangues criminosas. Se tem um país ou uma causa qualquer que ninguém botaria dinheiro e nem morreria por isso, essa causa não vale nada. Essa causa não vale nada. É um país corrupto, é um país miserável, é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil. Renato, é um governo, Renato, mas tem as casas das pessoas. Isso. As casas das pessoas que estão sendo impedidas de sair da guerra pelo vagabundo do Zelensky. A maioria das pessoas queriam ter saído de lá, não queriam participar disso. Ele está forçando as pessoas a ficarem lá e morrer. Cada morte que acontecer lá de pessoa que queria sair e não saiu, está nas mãos do governo criminoso da Ucrânia. O que a Rússia está fazendo é simplesmente o que os Estados Unidos fez com Cuba. Se a China fechasse com Cuba hoje, de botar uma base atômica lá, de botar míssil, os Estados Unidos iam aceitar isso, Renato, sim ou não? Já tem míssil na Turquia, já botaram míssil na Turquia. Pois é, mas a Turquia, também, qual é a distância? Qual é a distância? A Ucrânia é 5 vezes mais perto que a Turquia. Mas a Ucrânia fica a 300 km de Moscou. Mas não tem como defender, o míssil balístico não tem como defender de qualquer jeito da Turquia, Pois é, mas na Turquia você não consegue entrar com tropas. A Turquia tem um mar de distância. Tem. É um mar, você não consegue entrar na Turquia, você vai ter que atravessar os Urais. O outro é uma planície. Você em 300 km está dentro da Rússia, está na capital dos caras. Eles não podem, tipo assim, eles vão deixar de existir. Se eles permitirem, se os Estados Unidos permitir bases chinesas em Cuba, ele vai continuar existindo, mas Renato vai deixar de existir, né? Mas Renato, assim, são os países da OTAN, são os países ex-Pacto de Varsóvia, a Pacto de Varsóvia era a antiga aliança que tinha na União Soviética, que fogem para a OTAN com medo da Rússia. Fogem para a OTAN com medo da Rússia. Não é que querem que eles entrem. Ao contrário, dificultaram de todo jeito para a Ucrânia entrar. Obviamente que podem ter dificultado para justamente jogar a Rússia nessa situação de guerra de procuração. E isso eu não vou entrar no mérito se foi essa a motivação deles ou não, né? Mas a Ucrânia queria entrar há muito tempo e foi negado, né? Foi negado várias vezes ela entrar, né? Obviamente que poderia ter esse interesse, pode ser que tenha um interesse obscuro nisso. Eu mantenho que todas as guerras entre governos são ilegítimas. As pessoas
podem participar se elas quiserem, mas a maioria das pessoas estão sendo usadas. Esses políticos dizem, como Biden disse que ia destruir, prender, fazer acontecer com Maduro, depois ficou beijando ele. Jair Bolsonaro disse que ia prender, mandar um cabo em soldado, depois ficou beijando e tomando vinho de noite e fazendo sei lá mais o que na cama lá de Toffoli. Essas pessoas, eles têm uma honra menor do que um travesti de cadeia. Político, como é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, não é isso? Isso aí são vagabundos. Os caras fazem qualquer coisa. São pessoas... Leia Hayek é o caminho da servidão. Tipo assim, qualquer coisa que sai da boca desse cara vale menos do que nada. Então, tipo assim, eu não acredito que a vida de ninguém vale uma guerra. Zelensky é um assassino. Qualquer um que impeça pessoas a sair do país é um assassino, um país em guerra. Pessoas vão morrer por causa desse governo. A Rússia... Tem mentiras, eles estão fazendo também. Existe uma guerra. Uma das camadas da guerra é inteligência contra inteligência. Você vender a sua versão e você desmoralizar o adversário. Quem está ganhando aqui essa guerra é exatamente os Estados Unidos, os globalistas. Mas quem está na China, quem está na Índia, não está comendo essa pilha, não. O cara na Índia, os governantes disseram: não temos nada a ver com isso, a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém. O indiano não vai pagar 1% mais na comida dele por causa dessa guerra. Não temos nada a ver com isso, não é isso? Isso não é problema nosso. E é exatamente isso que os países independentes, que não tem nada a ver com isso, vão dizer: olha, meu irmão, não é problema meu. Não é problema meu.